Boa tarde a todos. Dando sequência, então, ao nosso workshop de hoje, em nossa palestra final, com o Dr. Marcelo Braunstein. Falei certo. O Marcelo é responsável pela linha de produtos IBM Platform Computer na América Latina, na divisão Systems and Technology Group. Ingressou na IBM em 1987 e atuou em diferentes áreas relacionadas à inovação e tecnologia ao longo de sua carreira. Graduado em Engenharia de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e é mestre em Administração de Empresas pela mesma universidade. Ele publicou um livro baseado em sua tese de mestrado sob o título Cultura Organizacional e Privatização, a Dimensão Humana. Obrigado. Boa tarde. Última apresentação, todo mundo cansado do dia, né, do dia longo. Vamos lá. Eu entreguei minha idade, né? Eu tenho 27 anos, quase 27 anos de IBM, e não engordei tanto quanto o André no tempo de Silicon dele, de STI. Vamos lá. Eu vou contar um pouco da história, não da minha, mas da informática, e pontuando com algumas coisas que aconteceram ao longo do tempo, e acho que o grande ponto é para onde que a gente vai para o futuro, onde que a gente está caminhando na área de tecnologia, na área de HPC. Aqui eu achei esse chart que mostra um pouco da evolução desde 88, um pouco antes da existência do Senapad, mas ali a gente já vê os grandes computadores, os grandes mainframes na época, com as capacidades de Vector Facility, que eram utilizados na área de computação de alto desempenho na época, né, em HPC. E ao longo do tempo, eles deixaram de ter essa missão, o mainframe ficou focado em atividades comerciais, e nós começamos a desenvolver servidores baseados numa tecnologia nova, de uma arquitetura Power, SP2, depois os Blue Jeans, e hoje a gente continua com ferramentas nessa área, com Power, e também com a existência dos clusters, né, os clusters HPC, que trouxeram uma comoditização da área do hardware para o mercado, o que facilitou o acesso à tecnologia, que acho que todo mundo buscava, né, como ter máquinas possantes, executando as aplicações que estavam sendo desenvolvidas na academia e nas indústrias, e para trazer o quê? Benefícios para a ciência, benefícios para os negócios das empresas. Mas foi uma ruptura que passou aqui nesse momento, onde os mainframes ficaram no seu ambiente tradicional e a área de pesquisa e desenvolvimento fez uma ramificação. E nós entramos no Senapad, no meio dessa história, em 2010, com a máquina Power, sim. Em 94, a primeira máquina IBM SP2. Isso, tinha... É verdade, Ana. Eu peguei só a última, desculpa. Não, na verdade, em 94 foi a época que eu mudei, saí da área de bancos de dados, que eu tinha entrado na IBM, mudei para a área de mainframes, e que foi interessante, né? Naquele momento, em 94, nós tivemos uma ruptura na área dos mainframes, que era a tecnologia que a gente utilizava de processador na época, era uma tecnologia bipolar. Então, você tinha processadores que eram 4 módulos desse tamanho para cada processador, você tinha máquinas de 60 e poucos MIPS para cada um dos processadores, e a gente passou para utilizar nos mainframes uma tecnologia CMOS. Eu estou falando isso porque cada CMOS tinha 15 MIPS, e isso, como que eu rodava um programa que antes rodava em 10 de 65, em 600 MIPS, e passou a rodar numa máquina de 65, e teve toda uma ruptura na área de programação para os mainframes. Quando chegou em 99, 2000, que o Linux começou a ganhar força, eu me transformei de dinossauro em pinguim. Então, quando vocês instalaram a máquina, vocês já estavam fazendo a mudança, né, dos dinossauros para máquinas Power, SP2 naquele momento, e depois avançou para o que é Power 750. Hoje nós anunciamos ao longo desse ano as Powers 8. Depois da 7 teve a 7+, a 8 vai ter a 8+, e já tem o roadmap da 9 e da 10 para o futuro. Então, a gente continua desenvolvendo tecnologia baseada em Power, e eu vou mostrar mais à frente em Open Power.
que é uma forma de disseminar o que é o Rodrigo da Intel, não é isso, Rodrigo? Igor da Intel comentou sobre suportar padrões abertos. E isso vem desde aquele momento lá do Linux, quando a IBM apoiou, investiu $1 bilhão não em Linux em si, mas em desenvolver as comunidades open source, inclusive com uma parceria com a Unicamp, né? Nós abrimos o LTC, o Linux Technology Center, aqui, Hortolândia, Unicamp, e eu tive participação nisso. Era um funcionário da IBM e 10 estudantes da Unicamp. Eu contratei o rapaz da IBM e ele foi trabalhar para conseguir os estudantes. E esse é um grupo de muito sucesso dentro da IBM Brasil, que faz parte do LTC Mundial. Hoje tem mais de 80 pessoas. Então, é bem bacana. Mas é uma máquina, como a gente estava conversando antes, já tem 4 anos, né? Bom, já foi dito, tem 40 nós, mais o início, né, das placas NVIDIA, o modelo antigo, a gente já está saindo com as K40 nesse momento. Então, nós temos muito orgulho também de ter participado dessa história desses 20 anos. Mas a gente está falando de supercomputação e é sempre bom a gente ver onde que o mundo está, né? Na lista das top 500, que é até hoje a melhor referência de mercado. Mas a gente vai ver ao longo da apresentação que essa é uma referência que está mudando, está se transformando. E por quê? Vou mostrar no próximo chat o porquê. Mas a gente vê que a IBM, ela tem a maior quantidade de entradas, são 176 entradas, quer dizer, segundo maior grupo, né, de entradas dentro da lista, mas em termos de capacidade agregada, nós temos 32% da lista. 5 entradas nas 10+, e maior número de entradas nas top 20 e na top 100. Em várias maneiras, nós focamos na área de pesquisa de ponta, de desenvolvimento e suporte a grandes centros de HPC. Aqui é a lista dos centros, né, que estão dentro do clube dos top 100, todos os sistemas que estão, são os top 100 da IBM, e a gente vai ver que tem diferentes tecnologias. A gente tem tecnologia baseadas em Intel, em x86, nós temos tecnologias baseadas em Power, nós temos entradas baseadas em BlueGene P, L, P e Q, as três versões ao longo do tempo. Nós temos entradas de diferentes versões de Power e acho que ainda tem uma aqui que é baseada em Cell, que foi uma tecnologia que nós anunciamos alguns anos atrás, mas ela não teve sequência. De toda maneira, tem ainda um supercomputador, mais de um, baseado em Cell. Aqui é o histórico, né? Esse é um gráfico muito interessante que a gente vê como os sistemas evoluíram ao longo do tempo. E a gente fez uma análise, né? A cada 6 meses tem o lançamento de uma nova lista. A linha em vermelho é o total de capacidade agregada das máquinas todas da lista do top 500. A lista em verde é a posição, a quantidade de flops, de teraflops, do número 1. E aí a gente vê que existem pulos, né, da tecnologia, de tempos em tempos ela avança e se desenvolve. A linha em preto é a número 10, a posição número 10, e a linha em marrom é a posição número 500. Por que a linha número 10 é importante? Porque a gente acredita que ela seja representativa do crescimento efetivo da evolução das máquinas. Ela não tem tantos pulos como a posição número 1, que são os grandes pulos de desenvolvimento de novas tecnologias. E a número 500 também. E a gente vê que a inclinação dessa curva aqui deu uma reduzida, porque a gente está atingindo alguns limites, seja limites da tecnologia de conexão, seja do clock dos processadores, seja das aplicações em si. Tudo isso junta para te dar uma inflexão aqui. Então, essa inclinação dessa curva, que é uma logarítmica, né? Quer dizer, linearização de uma escala log, ela está diminuindo. No chart seguinte, esses pontos em azul são todos os pontos IBM. Onde que nós estamos ao longo do tempo
uma fila em total de capacidade agregada, a gente tem uma liderança aí já há 18, 19 listas, no número 1, a nossa posição, e a gente vê que a gente tem vários lá no final, e também tem vários no ambiente médio da 10ª posição, o que mostra o nosso investimento, não só numa tecnologia, mas em várias tecnologias. Por falar em investimento em tecnologia, eu acho que vale a pena falar e comentar, acho que muitos já sabem, do nosso desinvestimento em uma determinada tecnologia. No dia 1º de outubro agora, a gente está transferindo toda a nossa linha de servidores Intel, x86, está sendo vendida efetivamente para a Lenovo. Isso já foi anunciado alguns meses atrás, mas a transferência acontece agora no dia 1º de outubro. Nós continuamos com Power, continuamos com toda a linha de storage, com os mainframes, mas a gente entende que os servidores baseados em Intel, eles estão comoditizados e existe uma nova tendência, que eu vou falar mais aí à frente, que substitui ou é uma boa alternativa para a compra desse tipo de equipamento. Bom, vamos lá. Como que a tecnologia evoluiu ao longo do tempo, né? Era os mainframes, o back-office, veio o modelo cliente-servidor, o business, e o que a gente vê hoje em dia é que existe uma demanda da internet das coisas, né? Seja o ambiente de cloud, análise de big data, ambiente social, todos falando, todos se comunicando, todos interagindo, mobilidade e a busca junto com o big data de analytics, né, da análise desses dados todos que são gerados. É uma explosão. Todo aparelho hoje tem um IP. Tem um endereço IP, fala com a rede e gera informação. Essa informação, esse dado pode ser transformado em informação ou não, depende se a gente tem os sistemas adequados. Então, acho que é bom a gente gravar dado é o que está no centro do mundo atualmente. Como transformar isso em algo proveitoso para a gente nas nossas pesquisas ou para a indústria para comercializar seus produtos. Seja, suportando uma melhor entrega de produtos, seja manipulando os dados efetivamente, gerando insights e novas soluções e novas alternativas, compartilhando e revolucionando esse compartilhamento de informações e, lógico, sempre com segurança. Acho que é muito importante a gente sempre pensar nisso. E, abrindo um parênteses, né, todo mundo já atualizou seu Linux hoje, não? Nos patches do Bash. Então, estou vendo vários assim, está ótimo. Quem não fez, tem o fim de semana inteiro e façam logo. Mas, no fundo, a computação, o mundo de HPC, está se transformando, talvez, em HTC, de transaction, muito mais do que de processing. A gente vai falar cada vez mais dessa explosão de dados. Os dados são o centro das pesquisas dos negócios, e a gente vai ter que já lida hoje com questões de infraestruturas complexas, complicadas. É difícil você ter um ambiente adequado para instalar o seu equipamento, o seu cluster, ter a energia disponível para fazê-lo funcionar, a refrigeração adequada, não sei, está faltando água aqui, e o custo disso tudo? Está ficando complexo. E é complexo crescer. As aplicações têm que estar preparadas também para suportar essa quantidade de máquinas que a gente tem disponível hoje em dia. A Intel acabou de anunciar o Haswell V3, né, a família V3 deles, com 24 cores, 18 cores, pode ir 14, 28 cores. Ou seja, você tem que programar para isso, seja aplicações OpenAPI, MPI, OpenMP, e etc., mas você tem que estar preparado, o teu código tem que estar preparado para escalar para dezenas de milhares, centenas de milhares de cores. E isso não é fácil. Tem que ter novos sistemas de desenvolvimento, novas ferramentas para desenvolvimento de aplicações que suportem esse tipo de equipamento para executar essas aplicações. E criar um equipamento envolve múltiplas questões. Eu botei esse chart bonito porque é importante a gente ter um balanço entre o número de cores, a interconexão, o ambiente externo, os I/Os, e a questão de environmentals, de disponibilidade
de ambiente, de energia, de calor. Tudo isso tem que estar formando uma equação, tem que estar bem balanceado. E cada um desses requisitos vai gerar uma arquitetura que pode ser mais apropriada para o ambiente HPC tradicional, para um ambiente transacional de alto volume, ou que suporte a todos eles conjuntamente. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje em dia no desenvolvimento de chips, de processadores ou de soluções de processamento, que é o que a gente chama de, hoje em dia, nós estamos chamando de Data-Centric Computing. Por que Data-Centric Computing? Porque antes a gente tinha os dados de entrada, passavam pela CPU, pelos dispositivos de discos, iam para a CPU e saíam. Hoje em dia, com as tecnologias que nós vimos mais cedo, nas outras apresentações e aqui, cada vez mais o importante é como levar a CPU ao dado e não o dado à CPU. O data center agora é data-centric. Muito mais que o centro de processamento de dados, com processamento, é dados. A gente está falando de terabytes, exabytes, yottabytes de dados, cada vez mais numa instalação. Como gerenciar esses dados? O André falou que ele não tinha soluções, que tinham desafios. Eu digo, nós temos soluções. Nós temos um sistema de arquivo paralelo chamado GPFS, que a gente está renomeando agora para Elastic Storage. E esse sistema de arquivo paralelos, ele trabalha com volumes e dados impensáveis. São 2,99 files dentro de um file system. Nós temos uma instalação, a de Argonne, com 400 gigabytes por segundo, onde você tem essa solução com um appliance de storage embaixo. Então você tem throughput, você tem escalabilidade com uma solução que é de software, que você pode colocar em cima de equipamentos de discos IBM ou não. E integrados com as novas tecnologias de flash, que ajudam a te dar alta performance no acesso ao dado, ou mesmo acrescentando fitas. A gente estava falando no almoço sobre fitas. Nós temos um software, o LTFS, que permite que você veja os arquivos na fita, não como para serem montados, etc., mas como arquivos. E não importa onde que está, se está em disco, se está em flash ou se está em fita, você vê arquivo. Então você tem um método de acesso muito fácil para esses arquivos. Então a mensagem é Data-Centric Model. E eu falei um pouquinho antes, mas o GPFS, o Elastic, na verdade, ele suporta uma característica muito interessante. Essa funcionalidade chamada Active File Management permite que você tenha ambientes dispersos, vários clusters em localidades diferentes em qualquer parte, vendo os dados com um Global Namespace, com um nome único. Então, se você quer acessar um arquivo que está no Senapad do Nordeste, você pode acessá-lo, trazer só os dados, só o pedaço, os blocos que você precisa utilizar, você processa, ele fica em cache e depois você devolve para a gravação. Você não precisa fazer uma réplica dos dados, e assim você controla esse data sprawl, né, essa quantidade de dados duplicados que existe atualmente. Essa é uma funcionalidade muito interessante, mas o GPFS faz mais, ele vê diferentes formatos e padrões, inclusive os novos de OpenStack, mas ele lida tanto com o arquivo, ele gerencia blocos, mas ele trabalha com objetos também. Então, ele está apto tanto para o mundo comercial quanto para o mundo de HPC. E aqui no lado direito, Cloud Storage. E o que é isso, né? Não, você pode ter uma expansão do seu storage na cloud e fazer cópias ou manter dados lá e utilizá-los quando necessário. Nós já estamos falando disso hoje em dia, já estamos oferecendo isso hoje em dia. Saindo do lado do dado e voltando para o lado da computação, nós anunciamos eu não me lembro, acho que 2 anos atrás ou 3 anos atrás, uma forte iniciativa no modelo Open Power. Power era uma tecnologia desenvolvida pela IBM, nossos chips e processadores e as placas, e nós resolvemos abrir isso para o mercado. Para quê? Para aumentar o ecossistema. Então aqui a gente vê a quantidade de empresas que estão trabalhando nesse ecossistema de desenvolvimento, seja a nível de chip, nós, a PowerCore,
a VeriSilicon, assim como o pessoal que está fazendo as placas dos sistemas, a ION suportando esse ambiente, em particular, vale comentar a NVIDIA Mellanox. NVIDIA, nas suas novas placas, vão ter uma conexão direta com o processador, não precisa passar por PCIs e outras conexões. Mas é mais. Ubuntu com Little Engine suportando o Power suportando Little Engine, Google, Inspur e etc. Muita gente focando nisso. É importante para o desenvolvimento de alternativas às que nós temos hoje em dia. E não sendo só da IBM. Nós queremos parceiros e outras empresas trabalhando conosco. É o que a gente tem feito ultimamente, sempre, desde aquele momento do investimento no Linux e no Open Source, a gente continua, só que avançando na área de hardware. Mas o que também está acontecendo no mundo hoje? Hoje tudo está sendo virtualizado. Tudo está sendo virtualizado. E o mercado chama de Software Defined Environments essa abstração. É a abstração tanto da computação, dos servidores, a virtualização do storage, e aí eu mostrei o GPFS com o Elastic como uma possibilidade dessa virtualização, e virtualização da rede, o SDN. SDS, SDC, SDN. Tudo de forma programável e facilmente reorganizada. Sim. Essa pergunta que a gente está fazendo agora, não sei se você vai abordar depois, HPC na nuvem. Eu vou chegar lá. Já. Obrigado pela pergunta. Um outro ponto, quer dizer, são ambientes virtuais, mas e o que está se fazendo? Está se pensando também o que o mercado está falando de como gerenciar isso numa cloud. Como fazer esses ambientes virtuais de tal forma que eu tenha uma cloud privada, ou uma cloud pública, ou elas duas conversando uma com a outra. E aí existe o OpenStack, o movimento OpenStack, com diversas empresas também, trabalhando no desenvolvimento desses padrões das APIs para suportar esse ambiente. E a IBM também focando nisso, não só suportando o desenvolvimento do OpenStack, mas nós temos uma solução de OpenStack chamada Cloud Manager, que implementa e otimiza e melhora o OpenStack padrão. A gente tem diversas boas iniciativas no mercado, uma outra é do Hadoop, acho que não tem aqui não, o Hadoop para o mundo de Big Data, nós e outras empresas têm implementações dessa arquitetura, que são melhores, tem capacidades de performance ou de alta disponibilidade que o mundo da arquitetura tradicional não pensou, não fez, não desenvolveu ainda. E nós queremos levar um produto maduro para os nossos clientes. Então a gente tem, por exemplo, para o OpenStack, o Cloud Manager. Para o ambiente Hadoop, nós temos uma solução chamada Big Insights, que endereça esse tipo de questão. A IBM vendeu a linha de processadores Intel e ela comprou, há 2 anos atrás, uma empresa chamada Platform Computing. Não sei quantos vocês já tiveram contato. Ela é uma empresa de 20 anos no mercado, que ela basicamente tem um escalonador. É uma fila de submissão, que é o chamado LSF, Platform LSF. É uma fila de submissão de jobs, desenvolvido para o mercado de HPC, e ele é um Workload Manager. Isso é chuva? Ok. E um Workload... Bom, a gente precisa de água, né, aqui. Então, mas eu volto para casa. De avião. É um Workload Balance. Ele distribui a carga de trabalho dos usuários, né, do ambiente HPC, e otimizando o uso dos equipamentos. No fundo, a gente quer que a máquina seja utilizada o tempo todo, por todos, da melhor maneira possível. A gente não quer que, por exemplo, numa universidade, um aluno da graduação, coma todos os recursos. Mas a gente quer garantir que ele use um pouquinho da máquina e que o doutor ou o estudante de doutorado, que ele possa fazer as suas pesquisas com mais recursos, com mais prioridade. Numa empresa, às vezes eles têm vários projetos, vários desenvolvimentos, e um é mais importante do que o outro. Então, que esse tenha mais prioridade. Ou talvez aqui,
vocês usem algumas licenças de software de ISVs, não sei, ANSYS, ou Schlumberger para a área de petróleo, ou outros, mas que cobrem por licença, e são licenças caras, a gente consegue fazer uma integração do escalonador com prioridades e com a quantidade de licenças para que elas sejam utilizadas da melhor maneira possível, para que você não tenha que comprar mais licenças, que você use elas ao longo do tempo da melhor maneira possível. A gente tem um segundo produto chamado Symphony. Ele faz a mesma coisa que o LSF faz para o mundo de HPC tradicional, jobs longos, mas aqui a gente faz para transações muito curtas, de baixa latência e de baixo tempo. Então, imagina uma simulação de Monte Carlo para uma análise de risco que um banco faça, uma firma de investimento. São trocentas transações simultâneas. Como distribuir isso da melhor maneira possível por todos os recursos e dando prioridade para as aplicações corretas? A gente faz isso com o Symphony, com a família Symphony. O Cluster Manager aqui embaixo é um gerenciador de cluster. Ele te permite criar um cluster, gerenciar o cluster, ver os nós, ver o que está rodando em cada nó, como está a saúde do nó, da memória, dos discos, do CPU, e mais, te permite fazer também o deployment das imagens em cada nó de computação. Então, se você hoje está trabalhando para a física com um tipo de perfil de sistema operacional e aplicação, e amanhã você precisa trocar para uma imagem para a biologia, para uma análise genética, você tem um comando, você transforma o cluster completamente. E mais, o PCM, o Platform Cluster Manager, na versão Advanced Edition, te permite criar uma cloud, um HPC Cloud, uma cloud interna, né, privada, virtual em cima de recursos reais, para você ter vários clusters virtuais e atender diferentes usuários. O GPFS eu já falei, que é a camada de gerência dos dados. Esse é um produto que já estava na IBM, foi desenvolvido sempre pela IBM, tem mais de 15 anos. E o Platform HPC é uma solução específica para clusters pequenos, e pequenos eu digo de 1 ou de 2 a 100, 150 nós, onde você tem o LSF e alguns dos add-ons dele, que tem ferramentas de relatório, ferramentas de acesso gráfico, ferramentas, um API próprio, e mais o PCM, tudo de forma integrada para você não ter que ocupar com as diversas partes. É uma solução própria para clusters pequenos. E ajuda a você não ter que gerenciar ou ter trabalho de integrar ferramentas open source, quando você pode ter uma solução de baixo custo para fazer essa gerência toda e com suporte. Acho que esse é um ponto importante também, ter para quem ligar quando dá algum problema. E aí vem o ponto da pergunta do professor. E como que eu posso ter isso tudo no ambiente as a service? E é o que está mudando. Hoje nós anunciamos, tem 4 meses atrás, nós anunciamos tanto o LSF quanto o Symphony com o suporte do GPFS, o Elastic Storage, na cloud. Então você vai ter recursos dedicados bare metal, não são virtualizados, até podem ser, mas o diferencial para HPC é não ser virtualizado. Com o InfiniBand, com placa de vídeo se necessário, com placa Intel Film, com placa gráfica, em cima de hardware de uma empresa que nós conhecemos há um ano e meio atrás, chamada SoftLayer, que oferece esse tipo de recursos. Então, nós temos software especializado para o mundo HPC, sobre um hardware commodity, e que a gente vende as a service. Se usar, paga. Se não usar, não paga. E esse é o caminho que a gente está vendo. Tudo no utility. A gente ligou a luz, a gente paga pela luz. A gente abriu a torneira, a gente paga pela água. A gente ligou, submeteu um job, a gente paga pela execução. Quando que alguém usa isso ou não? Aí existem modelos de implementação. Se você é um professor, uma área, um departamento pequeno, e você tem uma pesquisa que vai durar 1 ano, 6 meses, alguns meses, ou alguns dias a cada mês durante um determinado período de tempo, vale a pena eu investir no hardware, ter debaixo da minha mesa, ter que manter, ou colocar um nó a mais aqui no pessoal para gerenciar, do CVD para gerenciar? Não, talvez não valha a pena. É melhor acessar essa cloud e fazer de forma isolada. Mas em outras situações, será que vale a pena fazer investimentos adicionais para crescer o cluster? Ou é melhor deixar como está hoje e vamos acrescentar um na cloud?
para suportar os picos, para suportar momentos onde entrem projetos novos. Eu vou desenvolver uma nova molécula, um novo avião, ou um novo carro. Esse projeto vai levar 3 meses. Vamos jogar para a cloud. E vamos fazer lá na IBM. Funciona? Sim, funciona perfeitamente. A gente tem visto vários clientes já adotando esse modelo. E é interessante, o LSF ele tem uma função chamada multi-cluster, que ele percebe que as minhas filas e meus recursos se esgotam de casa, então eu faço um forwarding para a nuvem. E aí executa na nuvem. E como é que eu faço com o dado? Não, o dado tem que ser movido. E a gente também comprou empresas à espera e tem parcerias com outras para que essa transferência do dados, para que o sistema saiba que vai precisar de um dado lá, manda na frente o dado, faz a transferência do dado para depois sair executando. Então, tem toda uma orquestração para isso funcionar direitinho e trazer o resultado para o cliente. É para aí que a gente está indo, é para aí que o mercado está indo, a gente vê cada vez mais. E mais, quer dizer, hoje nós estamos trabalhando com empresas para criar uma camada de aplicação aqui. Então você poderia ter um SaaS sobre esse ambiente, você vai ter não mais um software as a service, mas você vai ter um application as a service. ANSYS poderia estar rodando em cima, e outros aplicativos mais rodando sobre esse ambiente. E a gente vê, quer dizer, tem clientes em todas as áreas usando o esquema tradicional e avaliando esse esquema novo de on-demand. Um deles é a Red Bull. Eu até tenho um vídeo, mas acho que não ia dar tempo. Acho que vale a pena depois vocês entrarem no YouTube e bater Red Bull Infinity, Red Bull e Platform, e vocês vão ver um exemplo da Red Bull, os carros de Fórmula 1, que usam as nossas ferramentas para desenvolver simulações e modelagem dos carros. Eles usam o LSF para fazer as simulações, para acelerar as simulações, usar o ambiente deles da melhor maneira possível. Eles, a cada mudança de peça, eles simulam o carro todo, leva 16 horas. E eles fazem várias ao longo da semana entre uma corrida e outra. E mais, durante a corrida, eles têm sensores nos carros. Durante aquelas 2 horas de corrida, eles estão captando informação e enviando para um centro de computação que eles têm na Europa. Eles processam os dados utilizando o Symfony, que são transações pequenas, são informações dos sensores, processam e definem estratégia de corrida durante a corrida com essas informações. É fantástico, fantástico. Eu tive com eles no ano passado na corrida, é um troço de louco. O que eles montam e o que eles têm de suporte remoto, porque não pode trazer todo mundo, não pode trazer todos os equipamentos, mas tem toda uma retaguarda apoiando na execução. E vai para clientes do mundo financeiro, para clientes de dados, de telcos, ou mesmo várias empresas no mundo inteiro que desenvolvem aviões e usam as nossas ferramentas. E que também estão avaliando como usar parte desse ambiente ou as demandas, os picos de demanda na cloud. No fundo, isso daqui é que não é admissível, é ter gaps de uso, ter brancos no meio do caminho. Por que eu vou comprar mais equipamento se eu posso estar processando de forma ótima, usando menos equipamentos? Ou, por que eu não vou ter resultados mais rápidos utilizando todo o equipamento que eu tenho? E aí depende, você quer valor ou você quer utilizar melhor os recursos, economizando num investimento que você faça? Esse é o que as grandes empresas, todo mundo está pensando. E o Sinapad poderia estar utilizando esse ambiente todo, de todos os centros, de uma forma colaborativa, talvez muito melhor do que é hoje. Hoje existe um portal, mas você ainda tem que acessar o portal para submeter um job para um determinado centro. Isso poderia estar muito melhor integrado e compartilhando dados. E oferecendo esses mesmos serviços que eu comentei aqui para todas as instituições do Brasil. No fundo, acho que esse seria um dos grandes, uma das grandes missões do Sinapad. Bom, falei um pouquinho do avanço da tecnologia e a IBM tem focado muito na área de inovação de novas aplicações. Eu acho que um dos melhores exemplos é o que a gente fez com o Watson
no aniversário de 100 anos da IBM há 3 anos atrás. Todo mundo já ouviu falar do Watson? Viram o caso do Jeopardy? Foi uma competição, é um programa americano, nós entramos para competir com os melhores jogadores de todos os tempos com um computador e ganhamos. Legal, só que ele era forte, né? Ele tinha toda a tecnologia atrás dele para poder pensar, poder converter a voz em compreensão, aprender, gerar respostas, entender uma linguagem natural, uma linguagem que não é... Aquele jogo é louco, né? Porque você dá a resposta, ele tem que dar a pergunta, então não é tão natural assim, mas ele tem a capacidade de aprender. E hoje, esse Watson, ele está virando um programa-produto. Ele já virou um programa-produto e, recentemente, não só virou um programa-produto, como virou uma aplicação que nós estamos vendendo on demand também. Se você quiser usar o Watson durante 3 dias, ok, a gente disponibiliza um ambiente com o Watson para você botar dados e fazer algum tipo de análise. Ele vai aprender e vai se desenvolver. A gente usa isso em quê, hoje em dia? Um dos exemplos é análise de pacientes de câncer, muito em hospitais. Então, você chega no hospital, tem o atendente, né? Mas é um atendente inteligente. Por quê? Você diz, estou com dor no ombro e meu dedo do pé está sangrando. Aí ele diz, não, vai para a oncologia. Ou ele diz, não, vai tomar um remédio para dor de cabeça. Baseado em quê? Baseado na experiência passada, em registros médicos de outros pacientes que tiveram sintomas semelhantes. Ele está fazendo isso para diagnóstico de câncer e para definir tratamentos de câncer. Então, você chega, você tem exames que são capturados, tem reações a remédios que foram tomados, e ele diz, não, olha, 70%, você tem 70% de indicação para tomar o remédio A, 58% para tomar o remédio B e 30% para o remédio C. O médico vai tomar a decisão, mas ele é um suporte. Ele não é quem vai tomar a decisão para o médico. O médico vai tomar, mas vai tomar melhor embasado. Em dados do mundo inteiro, de pesquisadores ou de outros médicos que estão prescrevendo as mesmas drogas e obtendo resultados bons ou ruins, mas que pode ser compartilhado. Esse é um bom uso do Watson. Tem trabalhos na área de jurídica, leis são leis, botar lá e ver como é que faz. Eu tive com um cliente visitando o laboratório da IBM e ele queria escrever novelas com Watson. Ainda não está lá, mas daqui a pouco, quem sabe, né? Você vai poder substituir os redatores. E eu queria terminar a minha apresentação falando do investimento que a IBM tem feito em pesquisa no mundo inteiro. Nós somos líderes na publicação de patentes nos últimos, 17 anos, eu acho, 19 anos. Esse é uma das grandes áreas hoje em dia da IBM, é pesquisa, patente, e vender patentes, né? Quando você vai ver, está todo mundo brigando pelas patentes, não. Nós estamos vendendo patentes para que sejam usados em produtos de outros que são bons em fazer alguns produtos, ou nos nossos mesmos. Em particular, há 2 anos atrás, quase 3, nós abrimos um centro do nosso laboratório no Brasil. Ele está dividido entre Rio e São Paulo, metade dos pesquisadores no Rio, metade de São Paulo, e eles trabalham em 4 grandes áreas, na área de recursos naturais, de sistemas de pessoas, de interação de pessoas, de devices, né, da internet das coisas, devices inteligentes, e de sistemas. Então, nós temos tem linhas, subitens desses, né, tipo o ambiente Hadoop e HPC. Nós temos estudantes e mestrados, doutores, pesquisadores, trabalhando dedicados a problemas do Brasil, que acho que a área de recursos naturais é a mais óbvia, né? Nós temos grandes empresas nessa área e a gente pode apoiá-los nas suas investigações. Tem crescido, tem sido de muito sucesso, e eles sentam lá perto de onde eu fico, é muito legal trabalhar com eles. E quantos de vocês, durante a Copa, viram um aplicativo de segunda tela de análise de sentimento que nós desenvolvemos? Quer dizer, não foi dito, acho que não foi dito que era nosso, mas a gente estava acompanhando a sensibilidade
das pessoas, né, os comentários que elas faziam ao longo dos jogos, se um jogador estava com uma visão positiva ou negativa, ou o que as pessoas estavam pensando ao longo do jogo, e isso ajudava os comentaristas, ajudava os patrocinadores no desenvolvimento das suas campanhas futuras. Foi muito interessante e está virando um programa-produto da IBM para esse tipo de análise de Big Data. Eu já falei um pouco do LTC, mas a gente tem várias áreas de cooperação com diversas empresas ou universidades aqui e no mundo inteiro. E aí eu recomendo alguns sites da IBM, um deles é o Developer Works, onde você tem informações de todo tipo dos mais variados produtos da IBM, tanto o Developer Works quanto os Redbooks. E é isso, eu deixo o meu contato, se alguém tiver algum interesse, nós estamos aqui para ajudá-los na computação do Senapad, do Sinapad, para os próximos anos. E não sei se alguém tem alguma pergunta. Respondi a sua. A grande questão é o custo, né? Quanto custa para usar a computação sob demanda e valer a pena ou não ter ambientes próprios? Mas o ambiente próprio, muitas vezes, tem custos intangíveis, tipo, a verba de custeio não veio, como é que eu faço para operar, para acender a luz do equipamento? Aí, nessa situação, você tem que parar de processar, é melhor para a nuvem. Ou não. Tem que analisar. Pessoal, obrigado. E acho que a gente tem um debate agora. Ou não vai ter o debate? Então, alguém quer falar alguma coisa? Sim, diga. Acabou,